Agora tá gravando, tá? Então, gente, rapidinho. Só recapitulando aqui desde o começo, tá? Para a gravação, para quem não puder acompanhar hoje, tá? A gente estava falando um pouco sobre mouse, né? Que, peraí, não tá compartilhando a tela. Ah, meu Deus. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Então, a Alice está esperando, pronto, né? Vou aproveitar a entrada de Alice para fazer uma breve recapitulação. Rapidinho. Galera, tá gravando aí? Pera aí, rapidinho. Só ver aqui. Não, isso aqui é o Zoom que está exibindo. Pera aí. Rapidinho. Pronto. Né? Agora vai. Pronto. Então vamos lá. Aproveitando que a Alicia está entrando, né? Vamos fazer uma breve recapitulação do que a gente estava falando, né? A gente estava falando um pouco, né, sobre o quadrinho em si, né, sobre Maus. Foi o primeiro quadrinho a ganhar o prêmio Pulitzer, né, que era um prêmio que até então só era concedido para obras literárias, né, em prosa, né? Era Foi a primeira vez que um quadrinho ganhou esse prêmio, né? Aí, só por isso acho que já dá para tirar a importância que Maus tem, né? É um clássico contemporâneo dos quadrinhos, né? E acho que é um clássico por todos os motivos que a gente discutiu anteriormente e mais um pouco, né? A forma com que ele vai, forma sensível, mas não super dramatizada com que ele vai abordar a questão do Holocausto, né? O uso da linguagem do quadrinho, né, para relatar, né, de uma forma eficiente e muito comovente o Holocausto, né? Ou seja, ele vai abrir uma série de novas possibilidades para o meio história em quadrinhos. Tá? Muito do que a gente tem de graphic novel hoje, no mundo dos quadrinhos, né, de romance gráfico, vem do mouse, né, vem do formato que o mouse vai estabelecer, né, e do uso que o mouse vai fazer da linguagem dos quadrinhos, que até então era uma linguagem mais ligada ao mundo infantil e adolescente, né, para falar de um tema tão grave e tão difícil de ser abordado no mundo contemporâneo, como é o caso do Holocausto e do nazismo, tá? Que é uma fotografia do Art Spiegelman, né? Do autor do Mouse, também personagem. E a gente estava falando também que o Mouse ele vem, né? De uma ele não vem nem da Marvel, nem da DC, nem desses grandes conglomerados de quadrinhos, né? Ele vem lá do quadrinho alternativo americano da década de 70 e 80. Inclusive, você tem vários quadrinistas nesse momento que vão para o quadrinho alternativo, que se tornam alguns dos maiores quadrinistas do século XX. Você vai ter o Robert Crumb, o Will Eisner, né? Apesar dele ter feito alguma coisa assim meio super-herói, ele também vai ser um dos pioneiros da graphic novel, né? Mas o Mouse ele não vem da Marvel, ele não vem da DC, ele vem de um ramo de quadrinhos que era alternativo, né? E que por ser alternativo não tinha uma pressão comercial tão grande, onde você podia ter uma experimentação muito maior com a linguagem, uma liberdade criativa muito maior com a linguagem dos quadrinhos. Então, é daí que o mouse vem, né? Tanto é que esses quadrinhos alternativos, acho que quase nenhum trabalha com super-herói. E aí a gente estava falando sobre Mao e as origens do totalitarismo, né? E as origens dos movimentos autoritários, né? Que vão surgir ali na década de 30 na Europa e que questionavam, né, a democracia liberal, né? Que questionavam os regimes democráticos que até então existiam na Europa, tá? E aí a gente estava falando, né, que os judeus eles tinham um grande poder financeiro na Europa nos séculos XVIII e no século XIX. Inclusive, alguns dos maiores bancos da Europa, né, desse período, 1700 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa, né, eram de famílias judias, né? Os judeus eram muito ligados tanto à atividade comercial. Aí você tem, né, esses bancos que eu citei, né? Inclusive vocês podem ver isso, por exemplo, o pai da Anya, ele é um milionário, dono de fábrica, né? O Vladek, né? Ele não
ele tinha, né, um comércio, né? Você tem uma presença muito grande dos judeus no meio comercial, né? E você tinha também alguns judeus, né, em posição de destaque nos próprios estados europeus, né? Ocupando cargos ali, altos cargos na administração, né? E isso vai gerar, a partir de, vamos dizer assim, a partir do meio do século XIX, meados do século XIX, uma série de ataques aos judeus, né? Como se os judeus fossem representativos, né? Da, da classe, seja da, vamos dizer assim, da classe A, ou como se eles fossem o próprio Estado, né? E aí a gente vai ter tanto um aumento muito grande na discriminação contra judeus, né? Que já existia na Europa há milênios, Idade Média não me deixa mentir, mas isso vai voltar sob uma nova roupagem nesse momento, né? Nos 1700, 1800 e alguma coisa, final do século XIX, por exemplo, e um dos casos, né, que inclusive é citado no Maus 2, né, sobre isso é o caso Dreyfus, né, ou Dreyfus, né, que rapidinho. A gente vai falar sobre isso já já, né? E você tinha, por exemplo, volta e meia circulava aqui e ali, né, um boato, né, uma panfletos antissemitas, né, que não se confirmavam, mas que rapidinho, mas que não, eles não tinham nenhuma base factual, era o que a gente chamaria hoje de fake news, né? Mas que alimentavam, né, essa onda antissemita na Europa. A gente vai falar rapidinho sobre esses tópicos aqui. Então, primeiro ponto, né? Por exemplo, a gente estava falando sobre a presença dos judeus no sistema, no poder financeiro dos judeus na Europa até a Segunda Guerra Mundial, né? O maior banco da Europa, né, do século XIX até do início do século XX, era o Banco Rothschild, né, ou Rothschild, não sei, depende da língua que você estiver pronunciando, né, que era uma família judia. Ela existe até hoje, ela ainda é muito presente nos negócios até hoje, tá? Então, os judeus eles eram associados ao poder financeiro e também ao poder político. Isso vai gerar, por exemplo, né, o chamado caso Dreyfus, né, em que o Alfred Dreyfus ele vai ser acusado pelo exército de alta traição, né? Ele vai ser acusado de ceder informações sigilosas do governo do exército do governo francês para um país estrangeiro. Isso vai provocar um bafafá imenso na França, né? Porque o Dreyfus ele tinha um cargo de alta patente no exército francês, né? E muita gente isso vai gerar uma movimentação muito grande na opinião pública, né? Porque o Dreyfus era um judeu. E a grande questão é que não havia, né, não havia nenhuma prova, né, concreta de que o Dreyfus tinha feito aquilo, né? Ou seja, aí você vai ter intelectuais, né, escritores como Émile Zola fazendo a defesa do Alfred Dreyfus, né, do Alfred Dreyfus, por conta disso. Eles vão colocar, olha, não tem embasamento nenhum essas acusações que estão sendo feitas contra ele. Essas acusações estão sendo feitas porque ele é judeu. Né? E isso vai movimentar a opinião pública da França e da Europa na época. Né? E o Dreyfus vai ser inocentado, né? Mas o clima de antissemitismo ele continua crescente, porque você vai ver vários ataques na imprensa e na opinião pública, né? Com cunho antissemita, né? Falando que os judeus são escória, falando que os judeus é, são inimigos, né? Da Europa civilizada, entre outros, né? Então você vai ter uma onda antissemita cada vez maior na Europa, né, a partir do final do século XIX. Inclusive, né, isso vai ser alimentado, né, por boatos e pelo que a gente chamaria hoje de fake news, né? Daí a gente pode citar o chamado Protocolo dos Sábios de Sião. Estou colocando aqui a edição brasileira dele, tá? Porque seria um plano, né? Seria o relato, né, de um plano que uma assembleia de judeus, né, estaria fazendo, né, essa fake news, ela pelo menos diz isso, né, que seria um complô, né, judaico para dominar o mundo, né, uma coisa bem estranha, bem esquisita, mas essas coisas existiam na época, elas circulavam e muita gente acreditava que era verdade, né.
Hoje a gente sabe que isso é pura mentira, né? É algo completamente falso, né? Mas sendo falso ou verdadeiro, né? O fato é que protocolos como esse, que estão próximos do que hoje a gente chamaria de fake news, movimentavam a opinião pública na época. Então, se vocês forem ver aqui a imagem, né? Eu não estou conseguindo, peraí, deixa eu só mover a janela de participantes aqui. Vocês vão ver, né? Aí tá aqui, né? As partes, né? O imperialismo de Israel, o plano dos judeus para a conquista do mundo, né? O código do anticristo, né? Provas de autenticidade. Ou seja, né? Era um panfleto, né? Publicado como se fosse um plano judaico para a dominação mundial, quando na verdade isso era completamente falso, né? Inclusive, o Will Eisner, né, que é outro grande quadrinista do século XX, né, ele tem um quadrinho que é sobre, né, os protocolos dos sábios de Sião. Bem interessante vocês darem uma olhada nisso, né? Pois é. Né? É tipo essas, é uma notícia tipo essa, mano, né? Tipo, judeus estão, o coronavírus é um plano dos judeus, né, para fazer todo mundo ficar em casa e quebrar a economia. Essas teorias malucas, né, que não encontram respaldo nenhum, né, na realidade. Então, se a gente for olhar isso, né, o antissemitismo na Europa, ele já existia, né? E ele vai ser intensificado, né, na Alemanha nazista, né? Se vocês derem uma olhada, por exemplo, né, na capa desse jornal nazista, vocês vão ver, olhem como é que o judeu ele é retratado, né, nessa figura de jornal, né? Isso é de 1936, quando o nazismo ali está crescendo na Alemanha, quando ele está tomando poder na Alemanha, né? Aí vem aqui embaixo, em alemão, os judeus são a nossa desgraça, né? 1936 isso, né? Aqui já era, né, na Alemanha, né, em que o poder estava cada vez mais na mão dos nazistas. Então, gente, observem que o antissemitismo ele não era algo novo na Europa, ele já existia, tá? Desde o final do século XIX. Mas o nazismo ele vai intensificar e vai dar um novo formato a isso, né? Galera, até agora tá dando para entender? Rapidinho. Sim, não, talvez. Peço que vocês avisem aí caso esteja perto dos 40 minutos, tá? Vou dar uma acelerada, né? Só para a gente só para a gente conseguir tentar fazer isso aqui em 40. Vamos ver se eu consigo. Eu falo pelos cotovelos, eu sei, tá? Mas além do antissemitismo, é importante a gente colocar também que nesse momento, não só na Alemanha, mas no mundo inteiro, né, você tinha, né, a difusão das teorias racistas, né? A difusão das teorias, né, o eugênicas, como a gente chama, né? E aí a gente vai ter, né, isso, as teorias, quando a gente fala de racismo, né, a gente não tá, racismo nem sempre existiu. Racismo é algo que vem do século XIX para cá. Não quer dizer que a gente que não houvesse outras formas de discriminação, por exemplo, da população negra, africana ou afro-brasileira, por exemplo. Mas quando a gente fala em tipos raciais, né, a divisão, né, da humanidade em tipos biológicos, né, raciais, a gente está falando do século XIX, né, que é quando começam a surgir essas teorias. E elas começam lá na França de 1850, né, com um ensaio, né, feito pelo Arthur de Gobineau, né, chamado Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. A primeira edição é essa aí que vocês estão vendo, né? E nesse livro, o Arthur de Gobineau ele vai falar o seguinte: existe uma raça ariana, né, que seria, vamos dizer assim, pura, né, que é onde residiria a essência, né, da Europa, e você tem outras raças que seriam as raças degeneradas, né? E é engraçado porque o Arthur de Gobineau, né, ele vai vir ao Brasil, né? Faltam 10 minutos, já estou vendo aqui, né? E ele vai fazer um comentário, né, de cunho racista, né, sobre o Brasil lá na década de 1860, né, que é quando as teorias do racismo estão começando a surgir e a se difundir. E ele vai mandar o seguinte, né? Não existe nenhuma família brasileira que não tenha sangue negro e índio nas veias, né? O resultado são complexões raquíticas que se nem sempre repugnantes, são sempre desagradáveis aos olhos. Ou seja,
ele está fazendo um comentário de cunho, né, altamente, né, racial, né, racialista, racista, né, porque as teorias racistas elas estão começando a se difundir nesse momento aqui, né? E a partir do momento que essas teorias se difundem, né, vai surgir o que a gente chama de eugenia ou racismo científico, ou seja, a ciência da época, biologia, antropologia criminal, vão tentar definir, né, tipos humanos, tipos raciais, né? Aí você vai ter caucasiano, que era o tipo seria o tipo, em teoria, o tipo europeu, né? Aí você vai ter o mongolóide, que é um termo ofensivo na língua portuguesa, inclusive, né? Mas que vem, né? É um termo racista que vem lá, né? Que seria referente, né? Ao tipo asiático, ao tipo mongol, né? Que vem da Mongólia. Então, isso até hoje isso tem uma carga é um termo que possui uma carga racista, uma carga ofensiva muito grande, né? Quando você chama alguém de chamar alguém de mongolóide hoje no Brasil é uma forma racista, embora nem todo mundo saiba disso, né? Você chamar uma pessoa de burra, né? Ou de estúpida, né? Isso tem a ver com essas teorias racistas que estavam surgindo na Europa no século XIX. O mongolóide seria a raça asiática, né? Que teria um atraso mental em comparação com os europeus, com os caucasianos. E isso vai gerar, inclusive, né, essas teorias racistas e eugenistas, elas vão gerar, inclusive, né, elas vão, inclusive, para a esfera do direito penal, né? A gente vai ter aí, por exemplo, uma teoria que vai existir durante muito tempo no direito brasileiro, né, que é do Cesário Lombroso, né, chamada O Homem Delinquente, né, que trabalha com a ideia de que o criminoso, né, de que os crimes, né, eles têm relação com o tipo biológico do sujeito, né? Então, nessa imagem aqui, né, vocês podem ver que tem vários tipos, né, são retratos de criminosos lá de Tedesco, né, e italianos, né? Ou seja, ele está tentando definir como o biológico, né, como a raça, né, ou como os traços biológicos, né, eles estão ligados ao crime. É uma teoria que hoje, né, no mundo do direito já foi apagada há muito tempo, ou era para ter sido, mas que ainda tem uma sequela, ainda deixa sequelas muito grandes na atuação da polícia e na atuação, né, até mesmo da magistratura brasileira, né? Era uma teoria de cunho notadamente racista, né, que existia, por exemplo, não só na Itália, né, mas também vai existir em vários outros países, inclusive aqui no Brasil, tá? Uma teoria que criminaliza determinados tipos biológicos e raciais. E essas teorias racistas elas vão dar origem a uma série de políticas de segregação no mundo inteiro, tá? Por exemplo, aqui, né, se vocês forem olhar aqui, colored, waiting room, né, sala de espera para homens de cor, né? Ou seja, né, você tinha principalmente no sul dos Estados Unidos, por exemplo, isso vai até a década de 50 e 60, você tinha uma política de separação, né? Você tinha escolas para brancos e escolas para negros. Você tinha igrejas para brancos e igrejas para negros, né? Era o que na África do Sul ia se chamar apartheid, tá? Essa política de segregação racial. Isso existiu, né? E durante muito tempo, parem para perceber e para pensar que durante muito tempo isso foi considerado ciência, tá? Durante muito tempo isso foi considerado como científico, tá? Inclusive aqui no Brasil, tá? E é nesse contexto que a gente vai ter a epígrafe, né? A frase de abertura do Maus 1, né? De que, segundo viria de uma fala do Adolf Hitler, de que os judeus são indubitavelmente uma raça, mas eles não são humanos. Ou seja, percebam que nessa frasezinha do Adolf Hitler, né, que é bem impactante, está lá no início do Maus 1, né, você tem tanto o antissemitismo, né, o ódio, né, a repulsa aos judeus que existia em parte da opinião pública, né, da Europa na época, como você tinha também as teorias racistas, né, que vão dizer que judeu, por exemplo, é um tipo biológico e não é, tá? E vai colocar o judeu, né, como uma raça humana, biologicamente inferior que deve ser eliminada, que deve ser exterminada, tá? Então,
tanto o antissemitismo e o racismo, eles têm a ver, né, com essas políticas de segregação, de perseguição e de extermínio dos judeus que vão surgir nesse momento, tá? Eu tenho menos de 5 minutos aqui, né? Mas só terminando essa outra partezinha. Então, a gente vê isso muito forte nas propagandas do nazismo, né? Se a gente for comparar, por exemplo, né, como o regime nazista ele vai entender, né? Qual é o modelo ideal de nazista? E a gente vem para cá, né? Para a direita, né? O estudante nazista, o estudante alemão luta pelo Führer, pelo imperador, Hitler, no caso, e pelo povo. Está aqui, né? Reparem no tipo racial dele, né? Ariano, né? Louro, né? Branco. E aí vem outra propaganda nazista do mesmo ano, né? Aqui do outro lado. Por trás das forças inimigas, o judeu, né? Aí entra de novo a questão do antissemitismo, né? Do complô das fake news que envolviam um complô judaico para dominar o mundo, né? Da forma com que os judeus, né, eram muitas vezes retratados na opinião pública. E daí, né, eu vou parar agora com a sessão, né, e vou fazer uma última sessão, porque esse negócio de 40 minutos está me quebrando, tá? Rapidinho. Mas até agora, galera, exatamente, Manu. Exatamente. O darwinismo social ele surge no meio dessas teorias racistas, tá? E eugênicas que vão surgindo no século XIX, tá? Galera, antes de eu encerrar essa parte aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém está com alguma dúvida? Alguém ficou confuso para alguém? Se tiver ficado, eu peço que vocês vão lá no grupo, tá? E comentem. Eu vou parar de compartilhar aqui, porque em breve eu vou estar compartilhando um novo vídeo, tá? Desculpa, uma nova reunião para a gente finalizar, tá? Só um minutinho aqui. Vou parar de gravar.